a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula do componente de matemática. Eu sou a professora Deísa Mendonça e veremos agora o que teremos para esta aula. A aula 66, objeto de conhecimento, volume de prismas e cilindros, detalhamento, resolução e elaboração de problemas com volume de prismas e de cilindros retos. Muito bem, vamos então iniciar a nossa aula. Muito bem, para iniciar a nossa aula, que será sobre o volume de prismas, né? Nós estamos aqui, olha só, no estoque, né? Em um local onde se armazenam aí produtos, né? E por que eu trouxe aí esse estoque para essa aula? Né? Para a gente ter uma ideia, então, do que seria um volume, né? Então, olha só, eu vou trazer aqui para esse estoque 2 pallets, né? Você está vendo aqui esse pallet e lá mais adiante o outro pallet. E eles estão aí armazenando 2 caixas, né? Só que nesse primeiro pallet a gente tem aí uma caixa em cima da outra e no pallet ao lado a gente tem uma caixa ao lado da outra. Então você já viu esse tipo de estrutura, né? O porta-pallet, você sabe o que é um pallet? Bem, então esses porta-pallets são estruturas de armazenamento essenciais em muitos setores, especialmente aí aqueles que lidam, né? Os setores que lidam com grande volume de mercadorias, como as indústrias, as logísticas, né? Ou o varejo. E aí o uso desses pallets possibilita uma melhor organização dos produtos, né? Um armazenamento melhor das mercadorias, pois com eles, né, com esses pallets, é possível empilhar de maneira melhor aí as mercadorias, certo? Então, em outras palavras, os pallets eles vão permitir que uma mesma área seja ocupada, mas que sejam colocados aí mais produtos nessa área. Então, como vocês podem observar aqui nessas ilustrações, nós temos aqui esse pallet com 2 caixas e o pallet de lá também tem 2 caixas. Mas, como eu já falei antes, esse primeiro pallet, ele tem aí as 2 caixas, uma em cima da outra. Né? E aí, dessa forma, esse primeiro pallet está ocupando uma área menor. Né? Enquanto o pallet ao lado, ele tem a mesma quantidade de caixa, né? Ou seja, 2 caixas, mas como elas estão uma ao lado da outra, elas estão ocupando uma área maior. Né? Então, o que tem a ver a ocupação dessa área com o cálculo do volume, né? É isso que nós vamos trazer aqui nessa aula. Então, a partir da área útil de ocupação do pallet, como você está vendo aqui, por exemplo, nesse primeiro pallet, e também da altura desse empilhamento, é possível calcular o volume total do produto, ou seja, o espaço total em que as caixas estão ocupando, aliás, né? Então, e o que seria esse volume? Exatamente esse espaço ocupado aí por um determinado objeto. Nesse caso aqui, os objetos são as caixas. Então, vejam, nesse primeiro pallet, nós temos uma caixa em cima da outra, mas a área que está sendo ocupada é menor, a área, né? Mas aí a gente pode ter certeza que o volume que essas 2 caixas estão ocupando é o mesmo volume que as 2 caixas do pallet ao lado estão ocupando também. Mesmo que elas estejam aí uma ao lado da outra, né? A área que está ocupando é maior, mas o volume vai ser o mesmo, tá bom? Então, esse formato aqui de caixas, uma acima da outra, ou do outro pallet uma ao lado da outra, são formas de prisma, né? Que é o objetivo aqui da nossa aula, né? Calcular o volume do prisma, certo? Então, eu trouxe aqui para vocês o que seria o prisma. Né? Então, vejam só, eu tenho aqui o prisma, né? Figuras planas,
que são delimitadas por faces planas. Essas faces aqui quadrangulares, né, retangulares, aliás, são as faces planas. A parte de cima e a parte de baixo são chamadas aí as bases, e elas são polígonos que são congruentes e sempre vão estar aí paralelo uma à outra, né? E aí, dessa forma, nós temos aqui um exemplo de prisma, tá bom? Então, vejam que a gente vai ter faces e 4 faces desse prisma aqui são faces retangulares, né? São faces planas retangulares. E as outras 2 faces, que ficam uma em cima e uma embaixo, se a gente colocar esse prisma em pé, né, a gente vai ter aqui a base e aqui embaixo também chamada de base. Então, nós temos 2 bases que são paralelas e o restante das faces são todas faces retangulares, né? E aí, essas bases, né, a que fica em cima e a que fica embaixo, elas vão ser diferentes. E isso vai ser essencial para a gente calcular o volume do prisma, ou seja, todo o espaço que esse prisma vai ocupar em determinado lugar, tá bom? E aí eu trouxe também para vocês os prismas que a gente pode ter no nosso dia a dia, né? Para a gente ter uma ideia melhor aí de várias coisas que são prismas e a gente nem sabe, né? Então, olha só o que eu trouxe aqui para vocês. Nós temos ali o cubo, né? Esse cubo mágico, né? Muita gente tem aí, tenta fazer, tenta montar, né? Temos aqui, ó, uma caixa de sabão em pó. Olha só, a caixa de sabão em pó, ela é um prisma muito semelhante com o prisma que a gente acabou de ver aqui, né? As faces, vejam que as faces dessa caixa de sabão em pó são retangulares, né? E as bases também são retangulares aí. E lá no cubo, ele tem 6 faces e todas as 6 faces são quadradas, né? Então, o cubo, ele é um tipo de prisma onde todas as faces são iguais. As 6 faces são iguais. Aí, outros prismas aqui que a gente pode ter também no dia a dia. Olha só, essa caixa de pizza, ela também é um prisma, né? Vejam aí que as laterais, né? As faces laterais são retangulares, né? E a base de cima com a base de baixo, olha só, se a gente for contar quantos lados tem aí na base, né, na parte de cima e na parte de baixo, a gente vai ter 8 lados. Então, vejam que essas 2 bases, elas são formadas por octógonos, mas as laterais são todas retangulares. E ali a gente tem um calendário do dia a dia, a gente também tem ali exemplo de prisma, né? A gente pode verificar também esse tipo de prisma aí muito no dia a dia. Temos também mais opções aí, olha só. Ali a gente está vendo uma barraca de camping, né? Uma barraca de acampar. Essa barraca é um exemplo de prisma do nosso dia a dia. Temos aqui também o tijolo. Olha só o tijolo. Prisma igual como eu trouxe para vocês. Todas as faces retangulares. Também podemos ter aí a caixa de leite, né? Essa caixa de leite é um pouco diferente da nossa, né? Porque a nossa, também tem as 2 bases retangulares, né? Essa daqui, ela tem aqui essa base que é retângulo, aliás, é um quadrado, né? E aqui em cima ela já tem um outro prisma acoplado nela, né? Se a gente cortasse bem aqui esse prisma, ó, se a gente cortasse bem aqui, a gente ia ter aqui um prisma, e essa parte de cima já seria um outro prisma, né? 2 prismas aí formando essa caixa de leite desse tipo aí. Então, legal, né? Os tipos de prisma que a gente pode ver no dia a dia e a gente nem sabia que esses formatos eram prismas, mas agora você já sabe, né? Quando você vê esses tipos aí de embalagens durante o dia a dia, você já pode saber, pode dizer que aquela embalagem, aquele produto tem o formato aí de um prisma, né? Que são polígonos com faces retangulares e as suas bases, elas são paralelas e aí elas podem ser quadradas, triangulares, pentagonais, hexagonais, enfim, tá bom? Então, eu trouxe aqui para vocês agora alguns tipos de prismas, né? Só alguns, porque tem outros mais, né? Então, olha só, começando ali na ponta, nós temos o prisma triangular. Por que que ele é triangular? Simples, porque a base dele é um triângulo. Veja aqui em cima, aqui e aqui embaixo, ele é formado por um triângulo, né? As faces continuam sendo retângulos, né? Faces retangulares. Veja que em todas elas, aqui em todos os tipos de prisma, nós temos as faces retangulares, mas as bases elas vão mudando. No primeiro a gente tem bases que são triângulos. Nesse segundo aqui, prisma quadrangular, por quê? Porque as bases são quadrados. Nesse terceiro, a gente tem um prisma pentagonal. Por quê? Porque as bases são pentágonos, né? Se a gente contar aqui, a gente tem 5 ladinhos aqui em cada
polígono de base, né? Então, prisma pentagonal. O próximo, prisma hexagonal, porque as bases, elas são formadas por hexágonos, certo? Tanto a de cima quanto a de baixo. Prisma heptagonal aqui mais na ponta, né? Prisma heptagonal, hepta é de 7, né? Então, prisma heptagonal porque as bases são formadas por heptágonos. E aqui, por último, eu trouxe o prisma octogonal, né? As faces continuam sendo retangulares, mas as bases, elas são formadas por octógonos. Então, cada base aí tem 8 lados. Se a gente fosse só retirar a base para olhar, a gente ia ver que é um polígono chamado octógono, porque tem 8 lados, tá bom? Claro que tem outros tipos de prismas, né? Com mais lados aí nas suas bases e receberão seus nomes de acordo com o polígono das suas bases, tá bom? Assim como a gente viu esses exemplos aqui. E para continuar essa nossa aula sobre prisma, eu vou mostrar para vocês, então, os elementos que cada prisma tem. Mas aqui eu trouxe esse prisma, olha só, que prisma é esse? A gente tem as faces retangulares, como é para ser, né? Mas se a gente for olhar a base, olha só, ela tem 5 lados. Então, essa base é de 5 lados, né? É pentagonal. Então, esse prisma aqui é um prisma pentagonal, certo? E aí a gente vai ter o quê, então? Eu coloquei aqui, ó, a base, né? Base embaixo e base em cima. Aí a gente tem as faces, né? Justamente esses retângulos aqui que são as faces. Aí eu coloquei aqui essa definição, aresta lateral. A aresta lateral é esse segmento de reta aqui, ó, que está unindo a base de cima com a base de baixo. Então, todos esses segmentos de reta que unem aí as bases, elas são chamadas de arestas lateral. Esse risquinho, exatamente esse risquinho que está unindo a base de cima com a base de baixo. Então, nesse prisma vai ter várias arestas laterais, né? Cada risquinho desse é uma aresta lateral. Por que eu estou falando aresta lateral? Porque se a gente for olhar aqui na base, a base ela é formada por um pentágono. E esse pentágono também tem aresta, né? Esses segmentos de reta aqui que estão formando o pentágono, eles são chamados de aresta também. Então, eu tenho que dizer que aqui é a aresta da base, né? E aqui é a aresta lateral. Então, tem diferença de aresta, né? Aresta lateral são os risquinhos aí, né, que unem as duas bases. Então, são os segmentos de reta que estão unindo a base de cima com a base de baixo. E a aresta da base são justamente os segmentos de reta que formam aí o polígono da base, tá bom? Então, não confunda aí essas arestas. E aí, a face também eu chamo de face lateral. Eu chamo de face lateral porque é justamente os lados, né, digamos assim, do prisma. E a base aqui, né, de repente você pode ouvir falar em face, né, por isso que a gente separa aqui face lateral para dizer que são dos lados. E aqui a base também a gente pode ouvir falar em face, né, seria aí a face superior e a face inferior, mas é a mesma coisa que base, né? E aí a altura é outro elemento importante do prisma, porque a altura é medida exatamente aí, olha só, no centro da base, a gente vai pegar e traçar um segmento de reta até a base de baixo, a base inferior aí, tá bom? E aí, essa é a altura do prisma. Então, se o prisma for um prisma inclinado, digamos assim, a gente vai ter que traçar esse segmento de reta exatamente aí, saindo da base, né? Vou falar novamente, saindo da base aí de cima, e aí esse segmento de reta ele tem que ser perpendicular ao chão, digamos assim, né? Tem que ser perpendicular ao chão, tem que ser retinho. Você não vai poder fazer uma altura inclinada, né? Aliás, como eu até falei que era de base a base, não, né? Não é de base a base, é de base até o chão, né? De forma a ser perpendicular. Nesse caso aqui, como esse prisma ele está bem retinho, aí a altura é exatamente de uma base a outra. O próprio segmento aqui, a própria aresta lateral é a medida da altura, porque esse prisma está bem retinho, né? Digamos, pense aí numa geladeira. Quando a gente vai medir a altura da geladeira, você vai traçar exatamente ali desde a altura dela, desde da face superior, né, até o chão, né, para você medir a altura.
Legal. Mas se essa geladeira estiver inclinada, você não vai fazer a medição da altura desse jeito, inclinado. Você vai começar ali da base, ali da pontinha da geladeira e vai até o chão também, né? Porque é assim que a gente mede a altura de um objeto. A altura sempre é perpendicular ao chão, ou seja, sempre formando um ângulo de 90 graus com o chão, sempre de maneira bem retinha, tá bom? Então, esses são os elementos aí de um prisma. Nesse caso aqui, a gente tem o prisma pentagonal, mas em todos os outros tipos de prisma são esses mesmos elementos. Aresta lateral, face lateral, a aresta da base, bases e alturas, tá bom? Esses são os principais elementos. A gente tem outros elementos aí, né, como ângulos e tal, mas aqui eu trouxe esses elementos para vocês conhecerem, então, inicialmente, tá bom? Que são necessários, inclusive, para a gente calcular o volume do prisma, né? Então, vamos ver qual é a fórmula que a gente vai usar para calcular o volume do prisma. Vocês vão ver que é bem simples calcular o volume do prisma. O que a gente precisa saber? Aqui a gente tem um prisma, né, que a gente chamou ali de bloco retangular, e é exatamente um prisma quadrangular, né? Olha só, as faces são retângulos e as bases são quadrangulares, né? Aqui, no caso, são 2 retângulos. Mas eu posso até dizer que esse prisma ele está deitado, né? Se eu colocasse ele em pé, é o mesmo tipo de prismas que a gente já viu aí no início da aula. Como é que a gente vai calcular, então, o volume do prisma? O volume do prisma, ele vai ser a área da base dele vezes a altura. Só isso. O problema é a gente conseguir calcular a área da base, né? Por quê? Em alguns prismas, calcular a área da base vai ser bem fácil, como nesse aqui, mas em outros prismas a gente vai precisar lembrar como é que calcula a área daquela base, né? Então, aqui a gente tem a base é um retângulo, né? Se a gente pensar assim numa caixa de sapato, pense aí numa caixa de sapato. A gente tem aí o chão da caixa de sapato, é um retângulo, né? Então, ali é a base. Como é que eu vou calcular o volume dessa caixa de sapato? Eu tenho que calcular a área dessa base, ou seja, a área do retângulo, e multiplicar pela altura da caixa de sapato. Então, é exatamente o que a gente tem aqui. Por isso que a gente colocou aqui a multiplicação de A vezes B vezes C. Por quê? A e B é para calcular a área da base, né? Por que é só multiplicar A e B para calcular a área da base? Porque a base aqui é um retângulo. E a área de um retângulo a gente calcula multiplicando base vezes altura, né? Então, a área da base vai ser A vezes B. E aí, com isso, eu calculo a área da base desse prisma. Mas aí eu só tenho área e eu preciso de volume. Então, para encontrar o volume, eu multiplico pela altura, que aqui está determinado pela letra C. Então, nesse caso, o volume vai ser A vezes B vezes C. Né? Mas em muitas vezes você vai encontrar a fórmula área da base vezes altura, porque essa base vai sempre mudar. Digamos que essa base aqui fosse um triângulo. Então, você teria que calcular a área da base, ou seja, a área do triângulo, aí não seria só A vezes B, né? Porque a área de um triângulo, né, ela pode ser A vezes B dividido por 2. Né? E aí, depois disso, você ia multiplicar pela altura. Então, o volume do prisma, você sempre tem que calcular a área da base e depois multiplicar pela altura. Né? Sempre pensar qual é a base, como é que calcula essa área. Calcula a área da base e multiplica pela medida da altura. Tá bom? Então, agora a gente vai ver alguns exercícios desse tipo aqui, onde a área da base é apenas multiplicar o comprimento, no caso aqui, vezes a largura, né? Que é A vezes B. A gente vai ver exemplos desse tipo para iniciar aí esse cálculo de volume para vocês, tá bom? Então, vamos ver aí alguns exemplos. Para cada figura a seguir, calcule o volume. Então, temos 2 figuras, A e B, bem simples de calcular o volume, por quê? Veja só, pense aí numa caixa cúbica. Nós temos aqui a base, olha só. A base é exatamente um quadrado. Como é que eu sei que é um quadrado essa base? Eu sei que é um quadrado porque ele está dizendo que aqui mede 2 e aqui mede 2. Ah, então se esses 2 lados medem 2, esse também vai medir 2 e esse também vai medir 2. Então é um quadrado, né? Porque o quadrado tem todos os lados medindo a mesma coisa. Então,
Para calcular esse volume, né, eu tenho que calcular essa área. Como é que eu calculo essa área? Multiplicando esses dois lados, que é a mesma coisa que 2 vezes 2, né? Ou 2 ao quadrado, né? Que é a área do quadrado. Como ele tem as mesmas medidas, é só multiplicar um pelo outro. E depois que eu encontrar a área dessa base, eu multiplico pela altura, que por acaso também é 2. Por quê? Porque essa figura é um cubo, né? Se você pensar aí num cubo mágico, é exatamente aí o que essa figura está representando. Todos os lados têm a mesma medida. Então, quando é um cubo, a fórmula, né, que a gente pode aplicar é justamente pegar a medida do lado, que vai ser a mesma para tudo, e elevar a 3. Porque é a mesma coisa que você multiplicar os 3, 2 vezes 2 vezes 2. Olha só. Né? Então, a fórmula do cubo, você pega a medida de um lado e eleva a 3. Né? Ou também você pode multiplicar aí os 3, 2 vezes 2 vezes 2 vai dar no mesmo. Então, esse volume aqui, ele é igual a 2 ao cubo, que é 2 vezes 2 vezes 2, que dá 8. E aí, eu coloco a unidade de medida que ele está dizendo, centímetros. E está vendo que são 3? Né? Então, são somados, né, esses expoentes. Então, aqui vai ser ao cubo, tá bom? 8 centímetros cúbicos. A gente faz a leitura dessa forma, centímetros cúbicos. Uma observação é que, se por acaso aqui eu tivesse a medida em milímetros e o restante fosse centímetros, eu não poderia calcular multiplicando 2 vezes 2 vezes 2. Por quê? Porque eu preciso que as unidades de medida estejam iguais, sejam as mesmas, né? Isso é para qualquer cálculo, né? Não consigo calcular medidas com unidades de medida diferentes, né? Então, aqui, como está tudo em centímetros, ficou fácil, só multiplicar aí um pelo outro e a gente vai chegar na medida do volume. Ou seja, esse cubo, ele ocupa esse espaço, 8 centímetros cúbicos. Na letra B, novamente eu tenho aqui um exemplo bem simples, porque a base desse prisma, olha só, a base aqui de baixo é um retângulo, né? E agora, por que eu sei que é um retângulo? Porque ele está dizendo que esse lado mede 3 centímetros e esse daqui mede 2 centímetros, né? São diferentes, então não é um quadrado. Ah, mas a forma de calcular a área da base é a mesma, que é só multiplicar um pelo outro. Então, no quadrado e no retângulo, é só multiplicar um pelo outro. Então, essa base aqui, de baixo, né, ela tem a medida de 6, né? 6 centímetros ao quadrado. Olha só, por que eu estou usando quadrado aqui? Porque só estou multiplicando essas duas, que é a área. A área sempre é ao quadrado, né? Porque são duas medidas multiplicadas. Depois que eu multiplicar essas duas medidas, que é a área da base, eu multiplico pela altura. Né? Então, como a multiplicação, aliás, como o cálculo da área é somente multiplicar um lado pelo outro, vou logo fazer o volume, que vai ser o 3 vezes o 2 e vezes o 2 da altura. Multiplicando tudo aqui, 3 vezes 2, 6, 6 vezes 2, 12. Então, 12 o quê? Centímetros, e eleva esse centímetro a 3. Então, é 12 centímetros cúbicos. Próximo. O bloco retangular da figura tem 45 centímetros cúbicos de volume. Determine a medida da altura desse bloco retangular. Agora, mudou um pouco, né? Por quê? Eu só conheço essa medida e essa medida, que é da base. Essa base é o quê? É um retângulo, né? Um lado mede 5 e um lado mede 3. Ok, então vou calcular a área dessa base. Multiplicando 5 vezes 3, aliás, eu chego na área, que é elevado ao quadrado, 15 centímetros ao quadrado. Para eu encontrar o volume, eu tenho que multiplicar pela altura. Mas ele não deu a altura, ele disse que a altura é x. E agora, o que a gente vai fazer? Ele deu outra informação para a gente. Ele disse que o volume que a figura ocupa é de 45 centímetros cúbicos. Então, o que a gente sabe? A gente sabe que se a gente multiplicar aqui essas três medidas,
vai ser igual a 45. Então, se eu já tenho 15, por quanto que eu tenho que multiplicar para chegar a 45? Né? Quanto é que vai ser esse x aqui para eu chegar a 45? Como é que a gente vai fazer essa conta? De várias formas. Você pode pensar mentalmente. Se eu tenho 15 centímetros e eu quero chegar em 45, por quanto que eu tenho que multiplicar esse 15? Né? A gente pode pensar, eu tenho que multiplicar o 15 por 3. Porque se eu multiplicar o 15 por 2, vai dar só 30. Não quero, eu quero 45. E se eu multiplicar o 15 por 3, eu vou ter os 45. Logo, esse 3 é o valor de x. Olha só, pensei mentalmente. Mas se você não quer pensar mentalmente, você quer fazer continha, então, bora fazer, né? O que a gente vai fazer a conta? A gente vai fazer assim, ó. Se eu multiplicar o x pelo 3... Aliás, se eu multiplicar o 5 pelo 3 e pelo x, é o volume, né? E o volume, ele falou que era 45. Então, vamos resolver o que dá para resolver. 5 vezes 3 é 15, 15 vezes x, 15x. Então, 15x é igual a 45. Logo, o x vai ser a divisão de 45 por 15. Ou seja, x igual a 3. Olha só, cheguei no mesmo resultado, né? Então, dessa forma, a gente encontrou a medida da altura. Vejam que, para eu encontrar a medida da altura, que é o x, ele precisou me informar que o volume é de 45 centímetros cúbicos. Né? Eu não conseguiria determinar a altura se ele não me dissesse o volume. Né? Então, aqui a altura é de 3 centímetros. Né? Coloque aí a unidade de medida. Tá bom? Se ele não me dissesse o volume, esse x poderia valer qualquer coisa, né? Porque aí, se o x fosse 4, já ia me dar um volume de 60. E assim sucessivamente. Mas como ele disse que o volume é 45, aí sim eu consigo achar o valor de x. Senão, eu não conseguiria. Tá bom? Então, bem simples, né? Como você pode ver. Vamos resolver, então, mais um exemplo. Diz assim: uma caixa d'água com a forma de um paralelepípedo mede 2 metros de comprimento por 3 metros de largura e 1,5 metro de altura. A figura ao lado ilustra essa caixa. Ainda bem que a gente tem uma figura para ilustrar, né? Porque se não tivesse, a gente ou teria que desenhar, ou só pela informação de ser um paralelepípedo, né? Paralelepípedo é o formato aí, como por exemplo, a caixa de sapato, a nossa caixa de leite, a geladeira, tudo tem formato de paralelepípedo. E aí a gente já saberia que para calcular o volume é só multiplicar as 3 medidas. Então, 2 vezes 3 vezes 1,5. Olha só, nem estou olhando para o desenho. Só pelas informações eu conseguiria calcular o volume dessa caixa d'água, né? Mas como ele me deu a figura, ok, melhor, né? Então, se a gente observar a figura, vejam que aqui a caixa d'água ela tem essa base. Qual é a base? O formato dessa base? É um retângulo, né? 2 por 3. Então, aí é um retângulo. Como é que calcula a área de um retângulo? Multiplica o 2 e o 3. Então, para determinar o volume, eu vou multiplicar depois por 1,5. Muito bem, como eu já mostrei, né? Então, agora aqui, para finalizar, a gente multiplica por 1,5. E aí a pergunta dele é exatamente qual é o volume da caixa d'água em metros cúbicos, ou seja, quanto que cabe de água dentro dessa caixa d'água, né? E o resultado é em metros cúbicos. Como eu falei para vocês, é só multiplicar ali as 3 medidas. Mas eu só vou multiplicar as 3 medidas porque a base é um retângulo, né? É uma base quadrangular. Então, basta multiplicar o volume aqui, né? Vou colocar um V igual 2 vezes 3 vezes 1,5. E aí, 2 vezes 3 é 6. 6 vezes 1,5 vai ser 9. Só que esse 9, né, eu preciso dizer o quê? Como os 3 estão em metros, e eu só multipliquei porque os 3 estão em metros, eu vou colocar aqui a resposta em metro cúbico. Esse cúbico aqui, né, você precisa colocar para poder identificar que é volume. Se você colocar um quadrado aqui, não é volume, quadrado é área. Nem poderia ser quadrado, porque eu estou multiplicando 3 medidas.
Então, por essas 3 medidas, esse m de metro é elevado ao cubo. Tá? Então, o volume dessa caixa d'água é de 9 metros cúbicos. Muito bem, né? Então, essa foi a nossa aula sobre volume de prismas. Basicamente, aí, o cálculo do volume, onde os prismas têm bases quadrangulares, né? Onde eu só preciso multiplicar aí as 3 medidas e chegar aí na medida do volume, tá bom? Então, espero que vocês tenham compreendido bem. Encontro vocês numa próxima oportunidade.